O tema desta manhã é segurança. Segurança é alguma coisa que está na pauta da sociedade moderna e que as pessoas buscam de vários modos, né? A segurança pessoal, a segurança comunitária, a segurança nacional, enfim, a segurança nunca sai da pauta das pessoas, das sociedades e dos governos. O texto que nós lemos na carta de Pedro, que é uma carta de consolo e estímulo àqueles cristãos lá daqueles dias que estavam sendo muito perseguidos, e ele então começa esse texto que nós lemos dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração judaica, uma oração judaica muito utilizada, muito comum entre eles, dizia: Bendito és tu, ó Deus. Bendito és tu, ó Deus. Era a oração da reverência. E havia uma reverência, evidentemente, necessária, mas uma reverência muito profunda em relação a Deus por parte dos judeus. Com o advento do cristianismo, algo se acrescenta a essa reverência. A reverência continua sendo oferecida a Deus, mas junto com a reverência vem também a intimidade. Se a oração judaica dizia: Bendito és tu, ó Deus, a oração cristã diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não é apenas um Deus que merece a nossa reverência, mas é um Deus que, além de merecer a nossa reverência, é um Deus que está próximo. É um Deus que está muito perto. É um Deus que quer intimidade conosco. E isso faz toda a diferença na nossa relação com Deus. Não é uma relação jamais baseada no medo, mas é uma relação baseada no amor. No amor que vem dele primeiro sobre nós e que depois parte de nós para com ele. Nós amamos, escreve João, porque ele nos amou primeiro. Esse Deus, então, extraordinário, esse Deus próximo, que se torna íntimo de nós, diz Pedro que ele age segundo a sua grande misericórdia. O Deus a quem reverenciamos, mas ao mesmo tempo o Deus que está próximo de nós, que está conosco, que está do nosso lado, ele exerce a sua misericórdia, a sua grande misericórdia. E aqui a gente pode fazer um paralelo entre graça e misericórdia. Como é que a gente pode definir essas duas coisas? Graça e misericórdia. Graça significa a mão de Deus estendida para nos oferecer, inclusive, aquilo que nós não merecemos. Graça é quando Deus estende a sua mão. E misericórdia é quando Deus segura a sua mão. A mão de Deus poderia pesar muito forte em cima de nós, por causa dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas incoerências, das nossas maldades. Mas Deus segura a sua mão. E não nos dá aquilo que merecíamos. Então é isso. Graça é quando Deus estende a sua mão, abre a sua mão sobre nós. E misericórdia é quando Ele segura a sua mão. Agora, a síntese, tanto de graça quanto de misericórdia, não é outra a não ser o amor. O amor de Deus. Deus, então, exerce o seu amor constantemente em direção a você, a mim, a nós. Você é amado, você é amada por Deus. Deus manifesta a sua graça, mas Deus manifesta também a sua misericórdia. E Pedro, então, nos diz que, segundo a sua grande misericórdia, em primeiro lugar,
Ele nos regenerou. Nos regenerou. O que significa isso? Nos regenerou. Nos fez renascer, diz uma outra versão da Bíblia. E ainda uma outra versão diz que Deus nos deu uma nova vida. Através da sua graça e da sua grande misericórdia, Deus nos deu uma nova vida, nos regenerou. E que nova vida é essa? É uma vida sem problemas? É uma vida sem dificuldades? É uma vida de prosperidade material assegurada? É claro que não. É claro que não. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. E o que é que Jesus venceu? Jesus venceu o ódio, Jesus venceu o orgulho, a vaidade, as discórdias, superando essas coisas todas pelo seu amor. Essa vida nova não é uma vida sem problemas, não é uma vida onde tudo vai dar certo o tempo todo. Até mesmo porque não existe uma vida assim onde tudo dá certo. Na vida da pessoa mais piedosa do mundo, as coisas também dão errado. Dão errado sob o ponto de vista, é claro, da pessoa. As decepções vêm, as frustrações vêm e vão acontecer na vida de qualquer pessoa. Da pessoa mais cristã do mundo. Há um relato aqui em Hebreus que é assim, pesado até, falando sobre a vida daqueles primeiros cristãos. Diz aqui o texto de Hebreus 11 o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Essa é a nova vida? Isso faz parte da nova vida, sim. Porque ser cristão é sempre remar contra a correnteza. É viver um tipo de contracultura. O grande teólogo John Stott, nos seus livros mais extraordinários, comentando o Sermão do Monte, ele dá um título a esse livro, exatamente a contracultura cristã. Ser cristão é remar contra a correnteza sempre. Agora, que vida nova é essa, no final das contas? Se não é uma vida absolutamente tranquila, sem problemas, céu de brigadeiro, prosperidade, estou na bênção o tempo todo, não existe isso. O que é essa nova vida? É uma vida livre do egoísmo. É uma vida livre do orgulho, da vaidade. É uma vida livre do medo do futuro, do medo do amanhã. É uma vida pronta para servir a Deus e o próximo. Essa é a nova vida que Deus nos dá, através da sua grande misericórdia. Nos dá uma nova vida que só Deus pode produzir. Porque muitas vezes o homem produz a morte. Há um livro antigo de um teólogo americano, me fugiu o nome dele agora, mas é A Ordem de Deus e a Desordem do Homem. A ordem de Deus e a desordem do homem. Quando nós olhamos para algumas coisas que o ser humano faz, ele produz a morte. Se Deus produz a regeneração, o homem muitas vezes produz a degeneração. A degeneração.
O nosso sistema prisional é um grande e terrível exemplo disso. Nós temos a terceira população carcerária do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. As nossas cadeias estão, as nossas prisões estão superlotadas. Uma pessoa que entra numa dessas prisões, não pode sair uma pessoa melhor. Sai uma pessoa ainda mais revoltada, ainda mais apta ao crime. E a coisa não muda. Anos, anos e anos, e a situação não muda. E a maioria dos que estão presos ali são jovens, pobres e negros. A grande maioria. O homem produz, muitas vezes é exatamente isso, a degeneração. Mas olhamos para Deus, e precisamos olhar para Deus, senão a gente desanima. E Deus dá, sim, uma nova vida. Inclusive nessas prisões tem havido histórias, há muitas histórias, graças a Deus, de conversões, de pessoas se convertendo nessas prisões. Exemplos extraordinários da graça e da misericórdia de Deus, que dá uma vida nova a quem nele crê. Em segundo lugar, Pedro nos diz que além de Deus, pela sua grande misericórdia, nos dar esse Deus próximo, de nos dar então a regeneração, uma nova vida, ele também nos dá uma viva esperança. Uma viva esperança. E a esperança é alguma coisa sem a qual a gente não pode viver. A gente não pode viver. A gente tem que ter esperança de que as coisas podem mudar, de que dias melhores virão. A gente não pode abaixar a cabeça. A gente não pode se deixar tomar pelo pessimismo. A gente não pode se deixar dominar pelo derrotismo, pela ideia de crise constante, contínua. Há dificuldades, sim. Há dificuldades pessoais, quem sabe há dificuldades familiares, há dificuldades sociais, há dificuldades econômicas, sim, no mundo. Mas nós não podemos nos deixar abater por essas dificuldades, que de uma forma ou de outra sempre existirão. A gente tem que ter esperança, como diz um escritor brasileiro, do verbo esperançar. A gente tem que ir adiante, dar um passo, ir em frente, porque Deus é o Deus que nos dá uma viva esperança. E essa esperança, segundo Pedro, se baseia na ressurreição de Jesus. Quer estímulo maior para a gente continuar vivendo, para a gente continuar indo em frente? Foi a própria ressurreição de Jesus, que nos traz também essa promessa da ressurreição que experimentaremos um dia. Mas a ressurreição é um poder que atua em nós hoje, agora. O poder da ressurreição renova a nossa vida, renova a nossa esperança de que, na verdade, a nossa vida, o nosso destino está nas mãos de Deus. Então não posso perder a esperança. Eu não posso me deixar tomar pela ansiedade. Estava lendo esses dias que a Organização Mundial da Saúde, fazendo uma pesquisa, colocou o Brasil em primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. O país mais ansioso do mundo. Por que isso, gente? Por que tanta ansiedade? Por que tanta inquietação? Por que tanto medo do futuro, do amanhã? Há razões, há dificuldades no horizonte? Claro, não vamos tapar o sol com a peneira. Mas como cristãos, como pessoas que creem em Deus, que têm a fé em Deus, que trabalham, que estudam, que labutam, sim. Mas que, além disso, tem esta fé que nos dá a esperança de que Deus está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo está perto de nós.
está próximo de nós, que já nos deu uma nova vida e que coloca no nosso coração essa viva esperança. Não perca a esperança. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa o que você tenha que enfrentar ainda, não perca a esperança de que as coisas podem mudar. Em Romanos, Paulo escreve palavras extraordinárias sobre esse Deus da esperança. No capítulo 15, ele escreve assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Ricos de esperança. Deus pode nos dar tanta esperança para que nós então sejamos efetivamente ricos de esperança. Isso é possível. Isto é absolutamente possível. Então, olha só, o Deus que está perto de nós, bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está pertinho de nós, que não se afasta de nós, que exerce a sua misericórdia sobre nós, em nosso favor. Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Ele nos dá uma viva esperança, mas nos promete também uma herança. Uma herança. Não aquela herança que muitas vezes cria tantos problemas nas famílias, né? Um grande advogado dizia o seguinte: não há família unida que uma herança não divida. E a realidade é essa, né? Eu conheci pessoas, irmãos, quando estava lá no Paraná, né? Irmãos de sangue, que não se falavam, que um não cruzava o caminho do outro, se odiavam por causa de herança, por causa de terra. Se odiavam. Irmãos. Então há um tipo de herança que, dependendo de como ela é tratada e trabalhada, se transforma numa maldição. Mas a herança que Deus promete a nós é uma bênção. É uma bênção que está reservada para nós. Olha só o que Pedro diz, né? Para uma herança, versículo 4, que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Para cada um de vocês há uma herança que Deus já preparou para lhe entregar naquele dia final, quando estaremos na sua presença definitivamente. E essa herança, ela não pode ser destruída por ninguém, ela não pode ser tirada por ninguém, ela não é manchada pela corrupção, não é manchada pelo tempo, pelo mofo, pelo bolor. Ela não murcha, ela não estraga, ela não se deteriora. É uma herança que está reservada, e essa reserva ninguém pode tirar do seu nome. Ninguém pode atravessar o seu caminho. Ela está garantida para você, porque é garantida por Deus. Então, olhe para frente, levanta a cabeça, vai adiante. Você é herdeiro, a Bíblia nos chama de herdeiros, co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo, de uma herança maravilhosa, maravilhosa. Que herança será essa? Que herança será essa? Que ninguém pode tirar, que não estraga, que não murcha, que não embolora, que não enferruja. Que herança será essa? Que está reservada para nós, para recebermos naquele dia. Será uma mansão lá no céu? Definitivamente será que eu vou poder morar numa mansão? Será que lá no céu vai ter carro elétrico? E eu finalmente vou poder adquirir
meu carro elétrico, sei lá, né? Quanta coisa pode passar pela nossa cabeça. Como é que vai ser lá? Não sei. Só sei que vai ser maravilhoso. E sabe, na verdade, qual é a nossa grande herança? A nossa grande herança, gente, não é uma coisa, não é algo, mas é alguém. É uma pessoa. A nossa grande herança é Deus. Deus é a nossa maior herança. Estarmos com Ele para sempre. Às vezes é bom cair alguma coisa que acorda, né, uns e outros que estão aí já mais para lá do que para cá. Né? Valeu, Maria. Olha só, Deus é esse Deus, então, que nos dá tudo o que nós precisamos, agora e no futuro. E olha, ainda mais, Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá uma herança, Ele nos dá uma viva esperança, e enquanto isso, o que Ele faz? Ele nos dá segurança. Olha só, versículo 5. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus nessa nossa caminhada. Não que Deus nos livra dos problemas da vida, mas Deus está conosco, Deus vai nos levar até o destino final, são e salvos. Deus garante que vai nos levar até os novos céus e a nova terra. Nós somos guardados pelo seu poder, mediante a fé que temos nele. Segurança. Que segurança a gente pode ter nessa vida? Toda segurança, sob o ponto de vista humano, é sempre relativa. Toda segurança é muito relativa. Mas a segurança que vem dos céus, esta é efetivamente completa. Esta é garantida totalmente, porque ela vem de Deus, o Deus que está pertinho de nós, o Deus, então, que nos dá uma nova vida, o Deus que nos dá uma viva esperança, o Deus que nos reservou uma herança extraordinária que é Ele mesmo. Enquanto não chega esse dia, nos dias que temos para viver aqui, nós somos guardados pelo seu grande poder, mediante a fé que temos nele até o último dia. Você está seguro? Você está segura nas mãos de Deus. Então viva a vida, sem medo, sem receio, sem se deixar prostrar, sem viver ansioso, sem se deixar paralisar, olhando para frente, acreditando na vida, sendo uma bênção onde você mora, onde você vive, por onde você passa, enfrentando as lutas. Sim, mas na companhia de Deus, na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Você está seguro, você está segura. Amém? Amém.